Ele acordou no escuro, sentindo a mão dele deslizando pela pele, um toque que não era acidente. Meu melhor amigo, Nicholas, cruzara a linha invisível enquanto eu fingia dormir. O choque me paralisou. Era traição ou verdade escondida? Aquela noite revelaria o segredo que dividiria meu coração entre o amor por Chris e o desejo proibido, punindo-me com dúvidas que me consumiam. Foi o início de uma batalha interna, onde a sociedade me julgaria e eu teria que escolher entre mentir para mim mesmo ou enfrentar a realidade. Naquela época, eu tinha 25 anos e vivia em São Paulo. Uma rotina simples. Trabalho em um escritório, noites com amigos jogando futebol ou bebendo cerveja. Namorava Cris há 2 anos. Ela era estável, carinhosa, o tipo de parceira que me fazia sentir seguro. Nos entendíamos sem palavras, respeitávamos espaços mútuos. Eu a amava de verdade, ou pelo menos achava que sim. Mas Nicholas era o oposto, imprevisível, sempre por perto. Conhecíamos-nos desde a faculdade, inseparáveis em viagens de fim de semana para o litoral ou partidas de videogame até madrugada. Ele aparecia na minha porta sem aviso, e eu ia até o apartamento dele como se fosse casa. Essa proximidade criava uma tensão que eu ignorava, até que pequenos gestos começaram a me incomodar. Um braço apoiado no meu ombro por tempo demais, piadas sussurradas só para mim, olhares que duravam além do normal. Eu afastava os pensamentos, focando em Cris, mas a dúvida crescia. Era só amizade ou algo mais que eu não admitia? O conflito explodiu quando Wesley, outro amigo do grupo, sugeriu uma reunião na casa dele em Campinas. Os pais viajariam, deixando o lugar livre para uma noite de cerveja, jogos e conversa fiada. O plano soava inofensivo, mas para mim era uma armadilha. Aceitei o convite, sentindo um frio na barriga que não era só empolgação. No grupo de mensagens, cada confirmação acelerava meu pulso. Cris viria também, o que me tranquilizava, mas Nicholas confirmou rápido demais, e isso me deixou alerta. Chegamos aos poucos, eu e Cris de carro, Nicholas de ônibus. A casa encheu-se de risadas, garrafas circulando, o videogame ligado com sons de tiros e provocações. Eu tentava me concentrar no jogo, mas Nicholas sentava perto, o joelho encostando no meu de forma casual. Ignorava, bebendo mais para relaxar, mas a tensão subia. Cris ria ao meu lado, alheia a tudo, enquanto eu desviava olhares dele. Em um momento, ele murmurou algo sobre segredos que ninguém conta, e meu estômago revirou. Era para mim? A noite avançava, e o álcool soltava as línguas. Conversas viravam confissões leves, problemas no trabalho, namoros ruins. Nicholas se aproximava mais, o braço no encosto do sofá atrás de mim. Eu sentia o calor dele, o cheiro misturado com cerveja. Tentava me afastar, mas o espaço era pequeno. Cris notou minha inquietação e perguntou se eu estava bem. Menti, dizendo que era cansaço. Mas internamente, o pânico crescia. Por que eu não odiava aquilo? Por que parte de mim queria que ele continuasse? Quando o grupo começou a se dispersar para dormir, Wesley dividiu os quartos. Eu e Nicholas acabamos no mesmo. Sobra de espaço, ele disse com um sorriso estranho. Meu coração disparou. Cris ficou em outro com uma amiga, e isso me deixou sozinho com o medo. Entramos no quarto, a porta fechando com um clique que ecoou como uma sentença. Ele se jogou na cama, rindo de algo bobo, mas eu mal respondia. Apagamos a luz, e o silêncio pesou. Deitado ao lado dele, ouvia sua respiração, sentindo cada movimento. Meu corpo traía, tensão misturada com curiosidade. Então veio o toque, a mão dele no meu braço, leve, mas intencional. Fingi dormir, mas o pulso acelerava. Ele prosseguiu, explorando devagar, subindo pelo ombro. O conflito interno explodia. Eu devia parar, gritar, mas não fazia. Era traição a Cris, ou revelação de algo que eu negava. A mão dele desceu, tocando a coxa, e eu congelei.
Meu corpo reagia contra a vontade, uma excitação que me envergonhava. Ele parou por um segundo, como se esperasse reação, mas eu fiquei imóvel. Continuou, agora mais ousado, e o quarto parecia encolher. Eu lutava. Pense em Cris. Pense na família conservadora que nunca entenderia. Meus pais, católicos devotos, falavam de vida normal, casamento, filhos. Sociedade brasileira ainda julgava, com piadas homofóbicas no trabalho ou entre amigos. Se isso vazasse, perderia tudo: emprego, respeito. Mas o desejo crescia, traindo minha mente. Nicolas sussurrou algo inaudível, e sua mão apertou. Eu me contorci levemente, um gemido escapando sem querer. Ele acelerou, e o clímax veio rápido, um jorro de alívio e culpa. Ele limpou tudo com cuidado, virando-se para dormir como se nada houvesse. Fiquei acordado, o peito apertado. O que isso significava? Amor não dito ou só efeito da bebida? A dúvida me consumia, e o amanhecer chegava devagar. Pela manhã, a casa acordava com cheiro de café. Desci tentando agir normal, mas cada olhar para Nicolas era uma faísca. Cris me beijou, alheia, e isso doía mais. O grupo comentava à noite, rindo de besteiras, mas eu mal participava. Wesley perguntou se eu estava bem. Menti de novo. Nicolas evitava contato visual, mas sentia sua tensão. O conflito se aprofundava. Eu o odiava por isso? Ou me odiava por ter gostado? No carro de volta com Cris, ela falava animada, mas minha mente girava. Chegando em casa, isolei-me, revivendo o toque. Liguei para Nicolas, mas desliguei antes de completar. A traição emocional a Cris pesava. Como continuar fingindo? Ela merecia a verdade, mas eu nem sabia qual era. A pressão social apertava. Amigos héteros, família tradicional. Se admitisse, seria rotulado, rejeitado. Mas ignorar era pior. O desejo voltava em flashes. Dias depois, Nicolas mandou mensagem. Precisamos falar. Meu estômago revirou. Marcamos um café, e a tensão subia. Sentados na mesa, ele confessou. Eu te amo há anos, mas tive medo. As palavras me atingiram como soco. Eu amava Cris, mas aquilo mexia comigo. Neguei. Disse que era erro, mas minha voz tremia. Ele insistiu. Você sentiu também. Saí correndo, o conflito explodindo. Em casa, contei a Cris parte da verdade. Algo aconteceu com Nicolas, e ela chorou, acusando traição. Brigamos feio, ela saindo porta fora. Sozinho, o pânico crescia. Perdi os dois. A família ligou, sentindo algo errado, e a mentira se acumulava. O segredo me isolava, forçando uma escolha iminente. A tensão não parava. No trabalho, via olhares julgadores, paranoia ou realidade. Nicolas ligava insistente, e eu bloqueava. Cris voltava, mas o clima era frio, desconfiança no ar. Uma noite, sonhei com o toque, acordando suado. Percebi. Era bissexualidade reprimida. A sociedade não facilitava. Leis protegem, mas preconceito persiste. Pesquisei online, lendo histórias semelhantes, mas o medo de exposição crescia. Encontrei Nicolas por acaso na rua, e a discussão veio. Por que fugir? Ele perguntou. Admiti a atração, mas neguei futuro. Ele se afastou magoado, e a culpa me devorava. Cris descobriu mensagens antigas, confrontando. Escolha ou acaba. O ultimato apertava, forçando reflexão. Eu precisava aceitar ou reprimir para sempre. A napuga subia, levando a uma decisão que mudaria tudo. Ele confessou o amor proibido em um café lotado, e minhas mãos tremeram ao ouvir as palavras que eu temia. Nicolas me olhava fixo, exigindo uma resposta que eu não tinha, enquanto o barulho ao redor abafava o caos no meu peito. Aquela revelação aprofundava o abismo entre nós, transformando a amizade em obsessão, e eu sentia o peso da traição a Cris crescer como uma onda inevitável. O conflito se intensificava. Ignorar ou confrontar o desejo que agora tinha nome? Após a briga com Cris, ela voltou para casa,
mas o ar entre nós era elétrico, cheio de desconfiança. Eu mentia sobre o incidente com Nicholas, dizendo que era só uma discussão de amigos, mas ela pressentia mais. Noites viravam interrogatórios. O que ele quis dizer com aquelas mensagens? Eu desviava, mas o segredo corroía. Nicholas não parava. Ligações diárias, mensagens implorando para conversar. Bloqueei o número, mas ele aparecia no trabalho, esperando na porta. Não posso perder você, dizia, e cada encontro aumentava a tensão. Eu o empurrava, mas meu corpo lembrava o toque daquela noite, traindo minha resolução. Cris notava minha distração, e as brigas escalavam, pratos voando, portas batendo. Uma vez, ela gritou: escolha, ele ou eu. Saí de casa, vagando pelas ruas de São Paulo, o trânsito caótico ecoando minha mente. Encontrei Nicholas em um bar, e a conversa virou confissão mútua. Senti o mesmo, admiti pela primeira vez, e ele se aproximou, beijando-me rápido. O beijo era fogo, mas culpa me afastou. Voltei para Cris, mentindo de novo, mas o desejo por Nicholas crescia, virando noites insones. A amizade se aprofundava em segredo. Nos víamos escondidos, em parques ou motéis baratos. Cada encontro era risco, toques rápidos, conversas sussurradas sobre sentimentos reprimidos. Ele contava da infância difícil, pais homofóbicos que o expulsariam se soubessem. Eu compartilhava o medo da família católica, que via a homossexualidade como pecado. Esses momentos nos uniam, mas o conflito com Cris piorava. Ela descobria mentiras. Por que você chega tarde? Eu inventava desculpas, horas extras, futebol com amigos. Mas Nicholas exigia mais. Deixe ela, fique comigo. Recusava, dividido entre o amor estável e a paixão nova. Uma viagem de fim de semana para o litoral com o grupo testou limites. Wesley organizou, e fomos todos. Cris, Nicholas, eu. Na praia, a tensão explodia. Nicholas me puxava para a caminhada sozinho, mãos se tocando escondido. Cris via, ciúmes crescendo. À noite, em quartos separados, ele mandava mensagens. Venha aqui. Resistia, mas o desejo vencia. Escapava para um encontro rápido na areia, corpos se unindo no escuro. Voltava culpado. Cris dormindo alheia. O segredo nos consumia, aprofundando a relação, mas plantando sementes de destruição. Dias viravam semanas de equilíbrio precário. Nicholas e eu nos víamos mais, explorando o desejo em segredo. Ele me levava a bares gays escondidos em São Paulo, onde eu via casais livres, invejando a coragem. Podemos ser assim, dizia, mas o medo paralisava. E se amigos descobrissem? Wesley ligou uma vez suspeitando. Vocês andam estranhos. Neguei, mas a paranoia crescia. Cris confrontava cada vez mais, encontrando uma mensagem apagada no celular. Quem é esse Nicholas de verdade? Brigamos feio, ela saindo para a casa da mãe. Sozinho, cedia a Nicholas, uma noite inteira juntos, corpos entrelaçados, confessando amor. Mas manhã trouxe realidade. Cris voltou, exigindo explicações. Menti de novo, mas o laço com Nicholas se fortalecia, virando dependência. Ele pressionava por compromisso, ou ela, ou eu. O conflito interno escalava, amava os dois. A sociedade apertava. Notícias de violência contra gays na TV me aterrorizavam. Pais ligavam, convidando para almoço familiar, onde falavam de netos futuros. A pressão acumulava, aprofundando o abismo. Um dia, Nicholas forçou. Conte a ela ou eu conto. O pânico subia, levando a uma crise iminente. Ela descobriu tudo em uma mensagem não apagada, e o grito de Cris ecoou pela casa como um veredicto final. Você me traiu com ele. As palavras me atingiram, revelando a zrada que eu negava, enquanto Nicholas esperava do lado de fora, pronto para o confronto. A pressão da sociedade explodia. Família, amigos, trabalho, todos me julgariam. Era o início da crise, onde recusa e traição me isolavam,
forçando uma luta pela sobrevivência emocional. Cris me expulsou de casa naquela noite, malas na rua, lágrimas misturadas com raiva. Vá para ele, seu traidor. Fui para um hotel barato, mente girando. Nicolas apareceu, consolando, mas eu o culpava. Você destruiu tudo. Brigamos, ele saindo magoado. Sozinho, o pânico crescia. Como explicar à família? Pais ligaram no dia seguinte, sentindo algo errado. Venha almoçar, filho. Aceitei, mas no jantar, a tensão explodia. Minha mãe perguntou sobre Cris. Vocês brigaram? Contei parte, separação. Meu pai franziu. Homem de verdade resolve. Mas o segredo vazou quando Nicolas mandou mensagem errada para o grupo familiar. Te amo, vamos fugir. Pais leram, choque virando rejeição. Isso é pecado, saia daqui. Expulso, corri para Nicolas, mas ele recusava. Você me nega publicamente. A traição se multiplicava. Cris processando o divórcio, alegando infidelidade. Advogados ligavam, exigindo depoimentos. No trabalho, boatos corriam. Colegas cochichando, chefe chamando para conversa. Isso afeta a imagem da empresa. Pressão social apertava. Amigos se afastavam. Wesley dizendo: não esperava isso de você. A crise aprofundava com recusa de todos. Nicolas exigia compromisso aberto. Assuma ou acaba. Recusei. Medo de violência. Notícias de ataques a gays em São Paulo me aterrorizavam. Fui à terapia escondido, mas o terapeuta pressionava. Aceite sua orientação. Resistia, negando bissexualidade. Cris confrontava em público. Encontrou-me na rua gritando acusações. Vizinhos viam julgando. Família cortava contato. Irmã ligando. Papai te deserdou. Isolado, tentei reconciliação com Cris. Foi erro, perdoe. Ela recusava. Você mentiu anos. Nicolas ferido, sumia dias, voltando com ultimato. Escolha agora. O conflito escalava. Suicídio passava pela mente, mas resistia. Sociedade condenava. Igreja que frequentava expulsava. Padre dizendo: arrependa-se. Amigos héteros piadavam. Virou viado? A dor acumulava, levando a colapso. Uma noite, bêbado, liguei para Nicolas. Venha. Ele veio, mas brigamos de novo. Ciúmes dele por Cris. Saí correndo. Acidente quase acontecendo no trânsito. A crise atingia pico. Perda de emprego por distrações. Família processando por herança. Recusa total me quebrava, forçando escolha drástica. Eu gritei a verdade para a família reunida, rompendo o silêncio que me sufocava. Sou bissexual e amo Nicolas. O choque nos rostos deles era o início da luta final, onde escolha levava a rosrive definitivo com Cris e batalha contra preconceito. A tensão explodia em confrontos violentos, forçando-me a lutar por identidade ou perder tudo para sempre. Pais reagiam com fúria, pai batendo na mesa, mãe chorando. Saia e nunca volte. Expulso novamente, corri para Nicolas declarando: escolho você. Ele aceitava, mas o rosrive com Cris seguia. Ela ligava furiosa, ameaçando expor tudo online. Bloqueei, mas posts vazavam, amigos compartilhando, trabalho demitindo oficialmente. Luta começava. Mudei para apartamento de Nicolas, mas brigas internas escalavam. Ele ciumento. Ainda pensa nela? Eu negava, mas sonhos com Cris assombravam. Sociedade atacava, assédio na rua, xingamentos. Uma vez, agredido por estranhos, soco no estômago, correndo para casa. Nicolas cuidava, mas tensão crescia. Vamos embora de São Paulo. Recusei, lutando por raízes. Família processava. Devolva chaves da casa. Advogados batalhavam, eu resistindo. Com Nicolas, relação virava guerra. Sexo virava discussão. Você me usa para esquecer ela. Rompíamos temporariamente, eu voltando para a rua. Amigos interviam. Wesley mediando, mas falhando. Culminação em confronto final. Cris aparecia na porta, pistola na bolsa. Não, só palavras. Assine o divórcio ou denuncio. Assinei, coração partido. Nicolas voltava,
E a luta por aceitação começava. Terapia conjunta, grupos de apoio LGBT. Mas família invadia, pai aparecendo, tentando curar compadre. Expulsei, escolha solidificando. A batalha interna acabava. Aceitava a identidade, rompendo laços tóxicos. Anos depois, eu e Nicolas casamos em cerimônia simples, selando a aceitação que veio após dor. A justiça chegava devagar. Família se reconciliando, sociedade mudando. Mas o caminho foi punição e esperança, provando que verdade liberta, mesmo custando tudo. Pais voltavam aos poucos, mãe ligando, pedindo perdão. Errei, filho. Aceitei. Visitas virando rotina. Cris seguia vida nova, perdoando em carta. Seja feliz. Trabalho novo em empresa inclusiva. Promoção vindo. Nicolas e eu adotávamos cachorro, símbolo de estabilidade. Sociedade evoluía. Leis contra a homofobia fortalecendo, amigos apoiando. Justiça em tribunal. Ganhei processo contra a demissão discriminatória, indenização pagando dívidas. Aceitação interna crescia, terapia ajudando, orgulho em identidade. Esperança brilhava. Ajudei jovens LGBT em grupos, compartilhando história. Família unida no Natal, pai admitindo, orgulho de você. O final moral. Traição pune, mas verdade recompensa com liberdade e amor genuíno.